Você já percebeu como alguém pode arruinar o dia sem sequer falar com você? Às vezes basta abrir o Instagram. Você vê alguém da sua idade viajando, alguém comprando um carro, construindo um físico que você gostaria de ter, alguém entrando em relacionamento, alguém conquistando exatamente aquilo que você ainda tá tentando alcançar. E de repente, nada mudou. A sua vida tá exatamente igual. Seu quarto continua o mesmo, a rotina continua igual, seu trabalho continua o mesmo. Mas tem uma sensação estranha surgindo no fundo da sua mente. Como se a vida de todo mundo estivesse andando, mas a sua não. E talvez você já tenha sentido isso. Talvez seja um dos maiores problemas da nossa geração. Nunca foi tão fácil olhar para a vida dos outros e nunca foi tão difícil olhar para a própria. Porque tem uma diferença enorme entre admirar alguém e medir o seu valor pela régua dos outros. E é exatamente aí que a armadilha começa. Eu tava pensando nisso outro dia. Se eu te perguntasse agora, quem é a pessoa que você mais se compara? Talvez pode ser alguém da academia, um colega do trabalho, um amigo que parece estar avançando na vida muito mais rápido que você. E talvez alguém que tem exatamente a vida que você gostaria de ter. E a verdade é que isso acontece com todo mundo. Só que tem uma diferença muito importante que quase ninguém percebe. A comparação e a inspiração não são a mesma coisa. Você pode olhar pra alguém e pensar, caramba, isso é incrível. E usar aquilo como combustível, usar aquilo como aprendizado, entender quais escolhas aquela pessoa fez, adaptar alguma das escolhas delas para a sua realidade. Isso sim é inspiração. O problema começa quando a inspiração vira comparação. Quando você deixa de pensar, eu posso aprender com essa pessoa, e passa a pensar, por que eu ainda não sou igual a ela? Você consegue ver essa diferença? Uma coisa te move e a outra te corrói. De um cara chamado Theodore Roosevelt. Ele, entre muitas coisas, foi presidente dos Estados Unidos. E apesar de ter vivido muito antes da internet e das redes sociais, ele deixou uma frase que parece ter sido escrita nos dias de hoje. A comparação é o ladrão da alegria. E talvez essa frase seja mais profunda do que parece. Porque a comparação não rouba apenas a alegria. Ela rouba a sua gratidão, a sua paz e rouba a capacidade de enxergar aquilo que você já construiu. Você deixa de olhar para o caminho que percorreu porque tá ocupado demais observando alguém que já tá alguns passos na sua frente. E o problema é que essa corrida nunca vai terminar, porque sempre vai ter alguém melhor, sempre vai ter alguém mais bonito, sempre vai ter alguém mais rico, mais inteligente, mais talentoso e por aí vai. E eu acho que tem uma tristeza silenciosa nessa constatação, porque quando a gente é mais novo, a gente acredita que tem um momento que a gente finalmente vai chegar no topo, que a gente vai ser o melhor. Mas conforme a vida passa, você percebe um negócio curioso. Talvez você nunca seja o melhor. Talvez você nunca seja. Talvez sempre exista alguém melhor. Talvez sempre exista. E isso pode parecer cruel, mas talvez o erro esteja justamente em acreditar que o objetivo era vencer essa corrida, porque ela nunca foi feita para ser vencida. As redes sociais pioraram isso absurdamente. Eu não acho que elas criaram o problema. A comparação sempre existiu, muito antes do Instagram e do TikTok e da internet. Mas antigamente você se comparava com as pessoas da sua rua, da sua escola, do bairro, do trabalho. Só que hoje você abre o celular e tem acesso aos melhores momentos de milhões de pessoas. Você vê o cara mais bonito, mais inteligente, mais engraçado, mais inteligente, mais bem sucedido e tudo ao mesmo tempo, todos os dias. E isso muda completamente a escala da comparação, porque agora você não tá competindo com 10 pessoas, nem com 100, você tá competindo com o mundo inteiro. E tem um problema ainda mais profundo. Na maioria das vezes você nem tá comparando as vidas, você tá comparando as perspectivas. Você só conhece os bastidores da sua vida, você conhece as suas inseguranças, os seus fracassos, os seus erros e as suas dúvidas. Mas os outros, você vê apenas a vitrine. E é isso que o Carl Jung tentou explicar pra gente quando falou sobre a persona. Jung acreditava que todos nós usamos máscaras sociais, uma versão cuidadosamente construída para ser apresentada ao mundo. E por isso que ele escreveu: a persona é aquilo que alguém não é, mas que ele e os outros pensam que ele é. Pensa nisso. A frase é um pouco difícil, meio confusa, mas pensa nisso. Hoje carregamos uma vitrine no nosso bolso e depois nos perguntamos por que a nossa vida parece tão comum. Tem uma pergunta ainda mais desconfortável. E se a comparação não fosse apenas sofrimento? E se ela também fosse distração? Porque pensar nisso dói. Quando você observa quem tá ganhando mais dinheiro, você não precisa trabalhar nos seus próprios projetos. Enquanto você tá em um relacionamento, você não precisa correr o risco da rejeição. Enquanto você observa alguém que tá com um shape melhor que o seu, por que você vai encarar a academia amanhã? Enquanto você acompanha quem tá tendo sucesso, você não precisa lidar com a possibilidade de fracassar. E talvez essa comparação seja muitas vezes uma forma sofisticada de evitar a própria vida. E foi justamente algo parecido que Martin Heidegger tentou explicar. Heidegger acreditava que a maioria das pessoas vive no que ele chamou de Das Man, o mundo do eles. O mundo onde você aprende o que deve vestir, o que deve desejar, admirar, perseguir, o que você deve considerar sucesso e o que você deve considerar fracasso. Sem perceber, você começa a viver uma vida construída pelas expectativas dos outros. Uma vida que parece correta,
mas que talvez nunca tenha sido realmente sua. E aqui tem uma pergunta que me parece muito importante. Quanto da sua vida é realmente seu desejo? E quanto dela foi herdada das expectativas dos outros? Porque talvez o destino final de quem vive se comparando seja justamente esse. Nunca descobriu o que realmente queria. Nunca descobriu quem realmente era. Porque passou tempo demais perseguindo aquilo que os outros desejavam. Tem uma passagem interessante em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele precedem as fontes da vida. Talvez hoje isso signifique prestar atenção naquilo que ocupa constantemente a sua mente. Porque aquilo que você observa molda aquilo que você valoriza. E aquilo que você valoriza molda quem você se torna. No fim das contas, talvez a frase mais importante desse vídeo seja muito simples. Você não deve medir a sua vida pela régua dos outros. Porque a régua dos outros não conhece a sua história, não conhece suas dificuldades, os seus talentos, os seus limites, os seus sonhos. Ela simplesmente não foi feita pra você. E talvez seja por isso que tanta gente vive frustrada. Tá tentando vencer um jogo que nunca foi seu. Então, vou terminar o vídeo deixando algumas perguntas pra vocês pensarem. Se vocês quiserem, vocês deixam a resposta aí nos comentários. Quem você poderia ter se tornado se tivesse passado menos tempo olhando pra vida dos outros? E se a pessoa que você estiver tentando alcançar nem estiver feliz? E o que aconteceria se pela primeira vez você parasse de correr na direção que tá todo mundo correndo e começar a caminhar na sua própria direção? Porque talvez a paz não esteja em ser melhor do que alguém. Talvez ela esteja em finalmente descobrir quem você é quando você para de se comparar.